Reunião do Banco Central Europeu que aconteceu hoje e vamos aqui analisar as informações fresquinhas de que Christine Lagarde anunciou nesta reunião. Vamos também olhar para resultados de muitas empresas, Alphabet, Facebook, AMD e muito mais. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira. E como sempre tenho comigo os meus dois companheiros aqui de painel. Começo por apresentar Pedro Lino. Olá Pedro Lino, tudo bem? Olá, boa tarde, Bárbara, tudo bem? Olá, Filipe. E também do outro lado não, acima do país, já estiveste aqui nestes últimos dias, não é verdade? Filipe Garcia. Sim, olá, boa tarde. Estive por fora aqui uns dias, mas já estou de regresso e tem sido uma semana muito cheia em termos de eventos. Vamos a isso. Vamos a isso. Antes mesmo de entrarmos aqui nos nossos temas da semana, pedir só que não se esqueçam de deixar aqui a vossa avaliação, deixar o vosso like, subscreverem o canal para que possam ser notificados assim que saírem mais novidades e aproveitar para relembrar para quem chega que no dia 30 de Abril vamos ter um programa presencial de imersão, o Investidor em Ação, que no fundo é um programa onde vamos reunir os mais conceituados especialistas do setor financeiro, onde estes senhores que fazem comigo o Market to Market estarão presentes e muitos outros convidados. Eu vou deixar o link na descrição, portanto, quem quiser se inscrever, quem quiser fazer parte deste programa, garanta então já a sua vaga. Meus senhores, vamos então aos temas desta semana. E mais fresquinho era impossível. Reunião do Banco Central Europeu. Filipe Garcia, o que é que saiu desta reunião? Bom, em termos de decisões propriamente ditas, não saiu nada. Isso também não era propriamente, não era esperado outra coisa, ou seja, mantiveram-se as taxas de juro, manteve-se o plano com que irão ser retirados os estímulos monetários e, portanto, não é por aí que houve grandes novidades. Agora, como também temos vindo a falar aqui, a política monetária faz-se de várias maneiras e uma delas é precisamente a gestão das expectativas. E é por isso que hoje em dia muitas vezes tão importante como as decisões dos bancos centrais são as declarações do Banco Central e da Presidente do Banco Central Europeu neste caso. O que é que eu destacaria aqui? Eu destacaria duas ou três frases ou dois ou três pontos. O primeiro é que Christine Lagarde reconheceu que a subida da inflação é uma preocupação que é unânime no Conselho de Governadores. E isto, de alguma forma, contrasta com aquela percepção ou com aquele discurso que vinha a acontecer nos últimos meses, de que a inflação era apenas um fenómeno temporário, que não nos deveríamos preocupar muito com ele e que as coisas iriam resolver-se por si só. Ora bem, ao dizer que é uma preocupação unânime, não há dúvida nenhuma que se está a dar ênfase a que é um tema que vai ser importante. Christine Lagarde disse que a inflação resulta muito do tema da energia, mas disse depois também uma outra coisa, que foi os riscos para o crescimento económico estão neste momento equilibrados. Ora, isto também contrasta com aquilo que se dizia antes, de que os riscos estavam mais virados para o lado negativo, para os riscos para a economia. Portanto, há aqui uma perspectiva de um bocadinho mais neutralidade relativamente digamos, à política monetária. É claro que aquilo que interessa às pessoas é perceber se as taxas de juros vão subir ou não e que sinais é que foram dados. O que o mercado interpretou das palavras de Christine Lagarde foi que as taxas de juros, por um lado, digamos que as taxas de juros formais podem até nem vir a mexer. Aliás, outra alteração que houve foi que Christine Lagarde não reiterou a frase de dezembro em que disse que a subida dos juros seria improvável, ou seja, não disse que ia ser provável, mas não disse que iria ser improvável, e o mercado interpretou isso como enfim, a existência de um espaço para que as taxas possam subir. Mas, e como também já temos vindo a dizer aqui muitas vezes, as taxas de juros não sobem só quando o Banco Central decide que elas subam. É o próprio mercado que as faz subir. E aquilo que nós já vimos nestes poucos minutos, nesta pouca hora logo a seguir à declaração de Christine Lagarde, é que as taxas de juros já estão a subir. E, portanto, o que nós vemos é que se espera para o final deste ano que a Euribor a 3 meses esteja a 0,17%,
o que contrasta com, menos 0,17%, o que contrasta com menos 0,55% atualmente. Portanto, espera-se uma subida de 35 pontos base na Euribor a 3 meses, e as taxas de longo prazo, enfim, implícitas nas obrigações dos governos europeus, também já estão a subir bastante. E nós temos já os bundes alemães acima de 0,10% aos 10 anos, temos as taxas de Portugal a 0,81%, as taxas da Grécia a tocar nos 2%, as taxas de Itália a 1,55%, e portanto essas taxas já estão a subir. E portanto, em resumo, o que é que nós temos aqui? A percepção de que, mesmo que as taxas de juros formais não se subam, a liquidez em excesso que existe no mercado monetário tenderá a diminuir, o que significará que as taxas de mercado, e que influenciam as tais Euribors que nos interessam a todos, também devem subir ao longo do ano. Será uma subida que me parece moderada, não estamos a falar de subidas sequer para valores positivos este ano, mas ainda assim uma subida que pode vir a ter impacto no bolso das famílias e das empresas. Pedro, como é que tu ouviste ou como é que tu interpretas aquilo que foi dito na reunião de hoje do BCE? Eu acho que o Filipe resumiu quase tudo muito bem, que é, nós estamos perante uma viragem de ciclo lenta, mas é uma viragem. E houve uma mudança no discurso de Christine Lagarde. Nós, o ano passado, já tínhamos aqui discutido e havia uma discussão muito grande no mercado se a inflação seria temporária ou permanente. Nós sempre dissemos que provavelmente isto iria ser mais permanente, porque existem fatores estruturais que estão a ser alterados na economia. Por um lado existe o efeito base, que o petróleo o ano passado estava mais baixo, mas por outro, que é facto é que existe uma alteração na estrutura da economia, e seja por impacto, por implementação do ESG, seja por alteração do consumo. Agora, o que aconteceu hoje foi a mudança do discurso, porque os riscos efetivamente já não estão tão negativos, e o que me deu a parecer é que a Christine Lagarde, como os outros bancos centrais, está a começar a preparar uma mudança de ciclo que será mais lenta na Europa, a meu ver, porque para além do mandato de defender a inflação em torno dos 2%, sendo simétrico, mais ou menos 2% por essa zona, eu acho que subjacente está um outro mandato que o Banco Central Europeu tem, que é defender o euro e a estabilidade do euro. E quando nós vemos as taxas na Grécia tocarem os 2% a 10 anos, as taxas na Itália, que é um país que também percebemos que por pouco não foi arrastado na última crise soberana, quando vemos essas taxas também já tocarem cerca de 1,6% a 10 anos, as taxas portuguesas nos 0,70 e a subirem para os 0,8%, e as taxas na Alemanha pela primeira vez há 2 ou 3 anos a atingir os 0,10 ou 12% que estavam há pouco, isto significa que o mercado já está a incorporar uma subida de taxas de juros e uma alteração do discurso para os próximos anos para o BCE, ou seja, nós vamos ter dinheiro que vai ser mais caro. Eu acho que ou estamos no início do fim do dinheiro negativo. Não quer dizer que estejamos no fim do dinheiro barato, porque dinheiro a 0,5% ou até 1%, historicamente, e quando olhamos historicamente, tem que ser antes de 2011, provavelmente as taxas eram bastante superiores. Por isso, não quer dizer que o custo agora dispara. Mas o que é facto é que este valor de taxas negativas acabaram, e quando se perspectivava que as taxas de Euribor apenas ficassem positivas mais para o fim de 2023, provavelmente esse movimento vai ser antecipado, e no fim deste ano provavelmente teremos uma taxa negativa 0,12, como o Filipe disse, mas em 2023, a dezembro de 2023, já se prevê que as taxas fiquem positivas em cerca de 0,3%, o que significa que vamos ter, o mercado neste momento está a incorporar uma série de subidas que provavelmente serão na magnitude de 0,10%, porque eu acho que o BCE vai querer ser cuidadoso, pelo menos numa primeira abordagem, porque, quer queiramos, quer não, está tudo ligado às máquinas, porque está tudo com mais dívida, sejam as empresas, sejam principalmente os governos, que andaram a apoiar muito a pandemia, e por isso é preciso ter cuidado nesta inversão, mas o que ficou marcado hoje é isso mesmo. Vamos ter taxas, a inversão das taxas Euribors,
e as famílias têm que se preparar para dentro de 2 anos, dentro de 1 ano e pouco, terem as taxas Euribor positivas e lentamente verem o seu custo com o crédito à habitação ou crédito pessoal a subir. E deixar aqui uma nota, antes de, eu já estava a mostrar aqui uns gráficos da inflação e para contextualizar, deixar esta nota para quem nos vê, porque efetivamente isto que o Pedro e o Filipe estão a dizer é muito importante no que diz respeito a quem tem dívida, nomeadamente crédito de habitação. Porque na última década as pessoas habituaram-se a isto, ou seja, e quando falamos aqui numas camadas mais jovens, e nós no Manilab temos esse contacto muito com as pessoas, é como se fosse este o new normal, não é? O new normal é as taxas negativas, o que para quem tenha crédito à habitação mais tarde, para quem apanhou Euribor nos 5.2 e viu a prestação da casa duplicar ou mais do que duplicar, sabe o susto que é quando começa a ouvir aqui a ideia de subida de taxas. Para quem comprou casa e para quem se financiou na banca pela primeira vez na última década, de repente este é o normal. E deixar este sinal de alerta. Muitas vezes as pessoas, mesmo quando solicitam os créditos à habitação, não olham muito para a parte da ficha de informação normalizada, que tem aquele aumento de 100 pontos base, portanto 1 ponto percentual, e não estamos aqui a dizer que vai crescer e que vai-se registrar um aumento de 1 ponto percentual, mas quando falamos de finanças pessoais, planeamento financeiro, é importante saber que pequenas subidas somadas podem levar a alterações na estrutura e na capacidade orçamental das famílias. E é por isso que muitas vezes alertamos aqui, ou seja, às vezes as pessoas podem achar, algumas pessoas, não todas, não é? Que isto é um conceito muito macro, não é? Que é muito macro, que é uma coisa lá longe no BCE, mas que no final do dia acaba por tocar o nosso bolso. Pronto, queria deixar só aqui esta nota. Passando aqui, Pedro, estava aqui a mostrar o que é que nos mostra aqui este gráfico. Bem, a decisão do BCE tem muito a ver com este gráfico, que no fundo é uma reação também à subida permanente ou persistente nos últimos meses da inflação, que atingiu cerca de 5,1%. É expectável que até ao fim do ano ela volte a normalizar para níveis um pouco inferiores a 3%, mas mesmo assim bastante acima do nível que o BCE gostaria, que seria os 2%, ou tem como objetivo. Por isso, o que nós vemos é que o maior contribuidor para a subida de preços tem sido o preço da energia, nomeadamente, que está a laranja, que é nomeadamente o preço, seja do gás, seja do petróleo, principalmente o petróleo. E o que vemos é que representa mais de 50% da subida da inflação. Ora, o que estamos a ver é que ano após ano, ou melhor, comparando ano a ano, o preço da energia subiu 28%. E começa-se a perceber que este efeito de energia começa a ser repassado à restante economia, porque o que vemos é que os custos aumentarem, seja para a indústria, seja para as pessoas, e depois isso reflete-se nos bens, e quando são subidas temporárias, muitas vezes as empresas conseguem até incorporar ou conseguem não repassar aos consumidores. Neste caso, já estamos com meses consecutivos de subida do preço do petróleo e do preço da energia, e temos também um conflito geopolítico na Ucrânia, por isso não ajuda a que o preço baixe ou tenha uma perspectiva de baixar no curto prazo. E daí vermos, e Christine Lagarde também referiu isso, para além de constrangimentos na deslocação de produtos e no escoamento de produtos, temos este aumento de preços que começa a transmitir-se para toda a economia, e sim, é preocupante. Eu também acho que é preciso ter muito cuidado ao sairmos desta crise e os bancos centrais ao subirem as taxas de juros, porque não se vai resolver o problema da economia a subir taxas de juros, aliás, como temos vindo a referir, porque isto é um problema, e como vimos aí, mais 50% desta inflação é energia, e não é pelos bancos centrais subirem as taxas de juros que o preço da energia vai desatar a cair ou que vamos todos deixar de consumir energia. Infelizmente, a energia é algo necessário para que a economia continue a crescer e para produzirmos bens e serviços. Por isso, é um período um bocado perigoso. Muito bem. E não queria deixar de sinalizar aqui um ponto relativamente à subida de juros, Filipe. Hoje tivemos, não tínhamos mencionado isto, mas hoje tivemos aqui o Banco de Inglaterra,
o Banco de Inglaterra, que assinala aqui uma subida de juros. Isto já seria expectável, ou seja, nós não temos focado aqui muito BCE, não é? Temos focado muito BCE, temos focado muito FED, Reserva Federal Norte-Americana, mas aqui hoje também temos este destaque relativamente ao Banco de Inglaterra. Sim, já não é a primeira subida do ciclo. Esta subida é a segunda, na verdade. Houve uma subida de 10 pontos base, não estou em erro, em dezembro. E agora sobe-se mais uma vez os juros. Aqui a questão essencial parece-me ser que estamos perante um ciclo que é global. Nós tivemos primeiro bancos centrais, vamos chamar-lhe mais periféricos, a subir juros. Estamos a falar de países como o Brasil, como o México, como a Noruega, enfim, como a Polónia, a República Checa. Enfim, estou a dizer um bocadinho de cor, mas tivemos uma série de bancos que iniciaram este processo, mas até determinada altura os grandes bancos centrais, os maiores bancos centrais, FED, Banco de Inglaterra, BCE, Banco do Japão, Banco do Canadá, não tinham ainda dado sinais mais objetivos de subir a taxa ou queriam mesmo subir taxas. A Inglaterra começou com este ciclo e penso que estará aí para continuar. Acho que há aqui duas ideias que eu gostaria apenas de acrescentar, não tanto relativamente à inflação, está tudo dito, Pedro falou muito bem sobre isto, mas sobre o que é que os bancos centrais andam para aqui a fazer. Eu também concordo que a subida de taxas não resolve no essencial uma inflação que tem muito de constrangimentos da oferta e de subida de preços no produtor relacionados com a energia. Aquilo que me parece é que os bancos centrais estão, e creio que é um jogo perigoso, a querer deprimir a procura por via da subida de taxa de juros. Ou seja, se a oferta e a procura não se estão a encontrar devido a problemas da oferta, e se nós não conseguimos mexer numa parte importante da oferta, então vamos mexer na procura, vamos deprimi-la para impedir as pressões inflacionistas. É um jogo perigoso, porque pode levar a um ciclo de desaceleração e até de recessão. E nós vivemos em 2022 num ano muito, muito esquisito do ponto de vista económico. Porquê? Já falamos sobre isto e continuo a acreditar muito isto. Eu acho que um dos grandes riscos de 2022 é ser uma grande desilusão em termos económicos, porque está toda a gente à espera com o fim da Covid, que me parece que é isso que está a acontecer, que a economia, enfim, explodisse no bom sentido. Pois aquilo que me parece é que devido a esta alteração de política fiscal, isto é, menos estímulos, e de política monetária, também com juros mais altos, menos liquidez, poderá trazer uma desaceleração. E já agora temos já o sinal da China que os bancos centrais está a fazer precisamente o contrário, está a cortar taxas precisamente para incentivar a economia. E depois, ao mesmo tempo, temos países como Portugal e Espanha, que vamos ter, muito provavelmente, uma época de turismo fantástica. Eu arrisco-me a fazer essa previsão arrojada, com a libertação, digamos, de toda a Europa do tema da Covid e com o início da implementação do PRR, ou seja, nós vamos deixar de ter aqui um conjunto de economias, acho que esta é a mensagem que eu queria dizer e ainda não sabia, que é deixamos de ter aqui um ciclo em que as economias estão todas alinhadas ou em crescimento ou em aceleração ou pelo contrário, para termos aqui um conjunto de realidades bastante, enfim, assíncronas, digamos assim. Onde é que isto é preocupante para Portugal, para finalizar? É que me parece que nós, se calhar, vamos ter aqui um segundo trimestre, um terceiro trimestre muito positivos, muito à conta do turismo e da reabertura, e também do PRR, mas depois, se essa desaceleração lá fora se materializar, vem também aqui para Portugal, e portanto, a partir do quarto trimestre estaremos outra vez pior. Mas é um ano muito interessante do ponto de vista económico, monetário, para quem gosta de seguir estas coisas, e eu espero que os nossos seguidores também fiquem connosco, porque vai valer a pena. Muito bem, e vamos andar a tocar em muitos destes temas, que alguns vão ser recorrentes e traremos novos. E por falar em novos, Pedro, temos resultados, estamos na earning season, na época da apresentação de resultados, os resultados têm estado a sair e estávamos há pouco a falar de energia. Vamos começar aqui por uma empresa que apresentou resultados e que acaba por estar intimamente ligada aqui, sobretudo à parte do petróleo. Falamos da ExxonMobil. Sim, nós costumamos falar mais de tecnologia, mas desta vez resolvemos trazer uma outra área que tem sido um pouco esquecida, quer pelo preço do petróleo ter estado deprimido durante algum tempo, ou pelo menos até 2020, quer pelo facto de existir uma transição energética onde as empresas de petróleo não eram bem vistas. Mas agora é que nós vamos ver se os investidores resistem bem a não comprar empresas petrolíferas, porque vamos ver o que é que manda, se é
o nosso amor ao ambiente ou se é o amor ao dinheiro. E os resultados da Exxon, nota-se isso. É que no conjunto das petrolíferas temos o melhor resultado desde 2014, ou melhor, desde 2008, no conjunto das 5 maiores, que é a Exxon, Shell, Chevron, a Total e a BP. No caso da Exxon, teve o melhor resultado desde 2014. Isto, claro, que tem a ver com a subida do preço do petróleo, e são empresas que transacionam múltiplos bastante baratos por uma questão do risco de ESG e por o risco há muitos investidores ou muitos fundos que não podem ter ou que não querem ter empresas deste tipo, mas o que é facto é que a empresa anunciou uma redução da dívida, um aumento dos dividendos, teve um cash flow também recorde, e agora é que estamos a ver, no fundo, a viragem destas empresas. Se repararmos no último ano, quem comprou ExxonMobil ou quem comprou genericamente empresas petrolíferas de grande dimensão praticamente duplicou o seu capital. E o que é facto é que existem perspectivas interessantes, porque o preço do petróleo está-se a manter, e mesmo se olharmos para os futuros, a correção que se espera para 2023 não é tão substancial, e para além disso estas empresas também têm trabalhado numa outra vertente, que é a redução de custos. E no caso da ExxonMobil, o que ficamos a saber é que o custo para extrair um barril de petróleo está neste momento nos $41, ou seja, neste momento, ao preço que se transaciona hoje, a margem é mais de 100%. Filipe, como é que tu olhas para, depois de te perguntar, como é que tu olhas para este exemplo da Exxon e enquadrada no setor petrolífero? Sim, eu aqui destacaria esse pequeno pormenor, que é, do ponto de vista das previsões, a Exxon, apesar de ter a faturação mais alta desde 2012, estou aqui a consultar a minha cábula, ou seja, falhou as perspectivas dos analistas por aí, que esperavam uma faturação ainda mais alta, mas bateu nos ganhos por ação, o que reflete a tal compressão de custos que a empresa tem vindo a fazer e que este setor tem vindo a fazer. Apenas somaria aquilo que foi dito, dois aspectos. A Exxon também vai iniciar um programa de recompra de ações, no montante de 10 mil milhões de dólares, e é normal que os analistas estejam otimistas para a ação. Porquê? Estes resultados dizem respeito ao quarto trimestre. Fui fazer as contas, o preço do petróleo em média no quarto trimestre andou nos $77, e neste primeiro trimestre, apesar de ainda estarmos, enfim, a menos de metade, está com uma média de $83,6, e portanto, se assumirmos que os custos se mantêm mais ou menos os mesmos, e se percebermos que a procura também tem estado a aumentar, portanto que os volumes também devem subir, vemos que as perspectivas para os resultados neste trimestre continuam a ser bastante positivas. E no resto é um pouco isto. A transição energética tem uma palavra lá que se chama transição, ou seja, quer dizer que isto é capaz de ser um processo, não é? E sendo um processo significa que estas empresas, que elas próprias também se estão a adaptar para poderem estar noutras fontes de energia que não só os combustíveis fósseis, mas isto demora tempo. Não podemos deitar fora estas empresas, não podemos deixar, ou não podemos achar que se deve investir zero neste tipo de indústria, porque isso não vai ajudar à tal transição energética, porque se a transição energética for demasiadamente rápida, ela vai nos trazer muitos problemas e depois vamos ter que ir de socorro outra vez atrás dos fósseis. E portanto essa era apenas a mensagem que queria dizer, mas não há dúvida que foram resultados muito bons, e o setor é outra vez sexy pelos vistos para os investidores. Muito bem, e temos que ir às tecnológicas, porque houve tecnológicas a apresentarem resultados, Pedro. Portanto, nós vamos passar aqui só uma nota entre a Google, a Alphabet, não é? Que é como a Alphabet, entre a PayPal e a AMD. Começando aqui pela Google, Pedro, os resultados, ou pela Alphabet, é mais fácil, pela Alphabet, os resultados surpreenderam os analistas. Sim, surpreenderam, e principalmente como algumas empresas tecnológicas gigantes, que valem já trilhões de dólares, conseguem manter um ritmo de crescimento que ainda supera as estimativas dos analistas. E no caso da Alphabet foi isso mesmo, esperava cerca de $27,34 por ação, e a empresa veio com quase 30,69, ou seja, 10% acima das expectativas, que já incorporavam
um crescimento. Para isto, o que contribuiu foram as receitas de publicidade. Houve aqui um segmento que não cresceu muito bem, o YouTube, mas e já lá vamos também ao Facebook, tem a ver muito também com a concorrência do TikTok e outras plataformas, mas o que continua a crescer bastante também é o Google Cloud, e aí sim estamos a ver quer a Microsoft, quer a Google, a terem um crescimento bastante forte neste segmento. A receita, como um todo, subiu cerca de 32%, o que, se pensarmos numa empresa que tem vindo a entregar crescimentos substanciais, ainda continuar a crescer, é impressionante, e é isto que o mercado premiou quando ontem as ações entraram a subir praticamente 8% na abertura, que é o crescimento. Ou seja, neste momento os investidores estão muito atentos às perspectivas e às taxas de crescimento, porque no ambiente de subida de taxas de juros, a única forma de mitigar, no fundo, o cash flow presente, ou melhor, o desconto dos cash flows futuros, é aumentar o crescimento, e é isso que os investidores estão atentos e premiam as empresas que apresentam boas taxas de crescimento. Deixar aqui uma nota que também houve um anúncio de um stock split que vai ser aprovado na Assembleia Geral, que vai ser levado à Assembleia Geral em junho, e que será interessante, cá estaremos para ver, porque stock splits destas big techs acabam, apesar por não haver qualquer impacto no balanço. A verdade é essa, não há qualquer impacto no balanço quando há um stock split de 1:20, que é o que está proposto, e o que vai ser levado à Assembleia Geral. A verdade é que muitos pequenos investidores, e é um bocado essa democratização que se pretende trazer novos pequenos investidores, e há esse padrão, e é esse o objetivo muitas vezes também, é trazer mais investidores, e estaremos cá para ver primeiro se efetivamente é aprovado e se isto também não é aqui uma abertura para outras big, como por exemplo a Amazon, para lhes seguirem os passos. Portanto, será aqui também um ponto interessante a analisar. Eu se me permites, o seguinte: Sim. Além de já haver outras tecnológicas que fizeram isso recentemente, como a Apple, a Tesla, a Nvidia, há aqui uma questão diferente, que é isto pode abrir espaço a que a empresa faça parte do Dow Jones Industrials, que não está a fazer. Isto tem a ver, não vamos gastar muito tempo com isto, mas tem muito a ver com a forma como o índice é construído. É um índice que não se baseia na capitalização, mas é ponderado pelo preço da ação. E o facto de uma ação da Alphabet estar hoje a valer $2.950, mais ou menos, inibe a entrada nesse índice, e daí o split por 20, que nos coloca a ação, colocaria a ação nos $150, $145, e é isso que nos pode, talvez seja esse até o principal objetivo com este stock split. Muito bem. E darmos aqui relativamente à PayPal, Pedro, que os resultados da PayPal e da AMD. Sim, a PayPal rapidamente. Os resultados não foram nada bons. Aliás, as ações baixaram cerca de 14%. O mercado vê que, ou melhor, ela apresentou os resultados de 87 cêntimos por ação, quando se esperava cerca de 1,16, ou seja, 20%, mais de 20% abaixo do esperado. E isto tem a ver não só por alguma diminuição do volume e das taxas de crescimento, mas também houve outro fator que penalizou bastante as ações, que já baixaram mais de cerca de 50% desde o máximo, que foi terem encontrado cerca de 4,5 milhões de contas ilegítimas, por assim dizer. Fake, quase. Fake, sim, porque existia um programa de incentivos para, como às vezes existem, que é o amigo apresenta amigo, e aparentemente houve algumas pessoas, houve quem se aproveitasse desses esquemas para dar nomes e para criar contas na PayPal, e assim, no fundo, o que aconteceu foi os números foram insuflados em cerca de pelo menos 4,5 milhões de contas, que foi o que foi encontrado. E notícias deste tipo nunca são bons, até porque existe depois uma questão reputacional e perceber se os números que a empresa tem vindo a apresentar são verdadeiros ou não. E por alguma razão o guidance 750 milhões de contas para 2025 foi retirado, e agora os investidores estão perante uma incerteza. Eu acho que isto
também não põe em causa a empresa, nem o futuro meio de pagamento, mas o que é facto é que as empresas normalmente demoram algum tempo a recuperar e também nos põe a pensar, será que a administração já não sabia? Será que não era por causa disso que o ano passado, há uns meses, só ouviu falar na compra da Pinterest, que era, no fundo, Pinterest seria uma forma rápida de adquirir utilizadores. E eu não ponho de parte, nos Estados Unidos é muito rápido existirem os processos em tribunal, os famosos class action suits contra a empresa, porque isto pode colocar em causa alguns controles internos, nomeadamente em termos de aberturas de conta. E relativamente à AMD, a AMD foi o oposto. A AMD foi o oposto. Digamos que esta semana andámos umas para cima e outras para baixo e o mercado, temos que perceber que o mercado agora ajusta muito rapidamente. Nós temos subidas e descidas de 10% e de 20% muito rapidamente. A AMD é uma ação que está no setor dos chips, como sabemos tem sido muito, é um setor que tem tido muita procura e não consegue fazer face à procura. Por isso, os ganhos por ação foram cerca de 92 cêntimos, quando se esperava 76, também bastante acima do que já era esperado, que era uma taxa de crescimento já bastante elevada, e as vendas também. As vendas aproximaram-se quase 5 mil milhões, 4,8, quando se esperava 4,53. Ou seja, a empresa bateu também em todos os campos e mais apresentou perspectivas bastante positivas para 2022. O que significa que os investidores, lá está, estamos aqui a falar outra vez de taxas de crescimento e perspectivas. Nestes earnings, o que nós vamos estar mais atentos é quais são as empresas que vão conseguir manter taxas de crescimento e apresentam perspectivas otimistas, e a AMD foi esse caso. Muito bem. E agora então é tempo do Market Update. Para ativo em destaque nesta semana, vamos destacar uma empresa que apresentou resultados e, meus amigos, levou a uma hecatombe quase nos mercados financeiros. Falamos da Facebook ou da Meta, não é? Filipe, que resultados foram estes que desiludiram completamente os investidores que estão a castigar altamente a empresa de Mark Zuckerberg? É isso, estão a castigar. Na abertura de hoje o Facebook abriu a cair 25% só, não é? Para uma empresa dessa dimensão, portanto estamos a falar de uma reação incrível. Mas quem diria, as receitas da empresa até subiram. Portanto, quem olhar para isto parece que houve aqui um grande colapso no negócio, mas não é verdade. As receitas até estão em alta. Agora, o que é que as pessoas não gostaram? O que é que os investidores não gostaram? Os investidores não gostaram de várias coisas. A primeira que não gostaram é que o número de utilizadores ativos do Facebook pela primeira vez caiu de um trimestre para o outro. E isso nunca tinha acontecido na história da empresa e significa que claramente há problemas de crescimento nesta plataforma, que não só não consegue, digamos, a penetração em novos segmentos, como até, e isto é admitido pelo próprio Mark Zuckerberg, está com grandes dificuldades em competir
pelos novos utilizadores. Nós habituamos-nos a ver o Facebook ao longo da sua história, sempre que tinha dificuldades de crescimento, a adquirir esse crescimento. Foi por isso que o Facebook comprou o WhatsApp, foi por isso que o Facebook comprou o Instagram, ou seja, precisamente para sempre que havia uma tendência emergente de formas de comunicar e de redes sociais, o Facebook, se não a conseguia reproduzir internamente, adquiria, integrando ou não depois no Facebook. Isso foi uma escolha que foi sendo feita de maneira diferente. Ora, neste momento o Facebook tem um concorrente à altura na captação de novos utilizadores. Estamos a falar, claro, do TikTok, que está a ter uma penetração enorme ao nível das camadas mais jovens, e portanto as fichas começam a ser muito colocadas no metaverse, e por isso é que a própria empresa mudou a designação de Facebook para Meta, mas mesmo aí parece-me que vai ter alguns problemas de concorrência, porque já estamos a ver outros grandes players a entrar nesse mercado. Vemos, por exemplo, a Apple também a entrar aí. E há um outro assunto que me parece muito relevante, até para fazer o ponto de ligação com aquilo que falámos há bocadinho da Google, que é o seguinte: houve uma alteração ao nível dos procedimentos da Apple sobre o tipo de informação que o ecossistema Apple permite transmitir. E em que é que isto é relevante? É relevante porque o Facebook, devido a essa alteração, passou a ter muito mais dificuldades no targeting publicitário digamos, dos seus conteúdos, ou seja, em chegar aos utilizadores certos, que no fim do dia é isso que um anunciante quer chegar ao seu público-alvo de uma forma eficaz. E à medida que se percebeu que o Facebook já não estava a conseguir direcionar tão bem os anúncios, nomeadamente no ecossistema Apple, digamos, as agências de publicidade, os negócios, começaram a passar muita dessa publicidade para a plataforma Alphabet, no caso, mesmo para o motor de busca Google e também para o YouTube. Ora, se juntarmos isto tudo, e ainda por cima uma coisa que até é um bocadinho mais simbólica do que material, mas que é o falhanço do projeto Libra, ou seja, daquele projeto que o Facebook tinha de criar uma moeda digital para pagamentos dentro da sua plataforma, e que foi abandonado. O projeto foi vendido no mês passado. Tudo isto mostra que é uma empresa que está um bocadinho numa encruzilhada, uma empresa de enorme sucesso, que gera rios de dinheiro, não é isso que está em causa, mas para que as cotações continuem a subir, como o Pedro disse agora várias vezes e muito bem, é preciso que o crescimento seja assegurado, e é isso que não está neste momento a convencer os investidores. Ou seja, digamos que o Facebook tem um bom presente, mas tem um futuro bastante incerto. Pedro, como é que tu olhaste então para estes resultados da Facebook, da Meta? Assim, foi um pouco de ilusão, mas ao mesmo tempo também percebo que a empresa esteja a investir mais no seu futuro, ou que depreende que é o seu futuro, que é no Meta, e isso envolve recursos. Agora, a questão dos ativos, dos utilizadores ativos diários ou mensais, também eu acho que todos nós estaríamos à espera que mais cedo ou mais tarde isto começasse a estabilizar, porque estamos a falar que uma empresa que mensalmente tem cerca de 2,9 mil milhões de utilizadores é 40% da população mundial, e se retirarmos as crianças, chega a um ponto, estaríamos com quase a população toda. Por isso é normal que estabilizasse. Os utilizadores diários diminuíram 20 milhões, de 1,95 mil milhões de pessoas para 1,93 mil milhões. Mesmo assim, é muita gente. Também de referir que o Facebook começa a ter também o impacto da inflação mais alta, porque alguns negócios começaram a ter menos dinheiro disponível para investir em marketing, e isso também nos dá uma noção de como é que a inflação pode impactar também os gastos das empresas, porque se têm que gastar mais a adquirir matérias-primas ou adquirir recursos humanos ou etc., provavelmente sobra menos dinheiro para o marketing, e isso também está a acontecer. Depois, também só referir que as perspectivas para o primeiro trimestre de 2022 também foram revistas em baixa, e em baixa 10%. Aqui sim, acusar ainda mais o abrandamento o abrandamento da procura do investimento em anúncios, e esperava-se umas receitas de
30 mil milhões e a perspectiva da empresa é entre 27 a 29, ou seja, se olharmos para o limite mínimo, estamos a falar de um decréscimo de 10%, tem a ver com isto, com o aumento da inflação, com as empresas a racionalizarem os custos, mas também outras plataformas concorrentes, e como o Filipe disse, o TikTok está aí para ficar, veio, e estas empresas precisam de procurar alternativas para crescer rapidamente, ou pelo Veremos menos para então. manter. Exatamente, veremos então como é que o Facebook sairá desta encruzilhada e iremos certamente acompanhar ao longo deste ano. E agora é tempo do nosso consultório. E como sempre é nesta parte do consultório deixar aqui sempre a nota que neste espaço nós respondemos às questões que nos são enviadas. Na descrição vai encontrar um link onde pode colocar a sua questão e que nós vamos aqui responder. E começar por agradecer a todos os que têm enviado as questões. Começando aqui pela primeira questão. A primeira questão chega-nos do João Trabuco, que pergunta: a energia nuclear poderá vir a ser considerada como uma alternativa ao petróleo? Mas analisando o mercado, temos apenas 2 ou 3 grandes empresas de exploração, por exemplo, de urânio. Neste cenário, quais os principais fatores a que devo estar atento para decidir se devo investir em ações de empresas, fundos, índices ou futuros? Obrigado, João. O que vamos dizer ao João, Filipe? Filipe não, Pedro, peço desculpa. Não faz mal. O João tem que ter atenção que no caso do urânio estamos a falar de um mercado muito concentrado, seja a nível de empresas, seja a nível de produtores mundiais. E neste caso, o preferível, ou quando estamos perante situações destas, o preferível é investir ou num índice ou num ETF, porque um futuro sobre a matéria-prima está sujeito a uma volatilidade doida, como aconteceu quando há uns meses, acho que foi o Canadá, ou um fundo, já não sei se foi do Canadá ou se foi de Singapura, que resolveu investir em urânio e o preço do urânio quase duplicou. Depois, quando saiu do mercado, o preço voltou a corrigir outra vez. E depois também temos a questão da produção, como está muito centrada no Cazaquistão, Rússia, Canadá, etc. Qualquer instabilidade nestes países também pode causar turbulência. Por isso, eu diria que a forma mais segura de estar exposto a setores com esta tipologia será através de ETFs ou de fundos que permitam uma diversificação, porque um futuro estará sempre concentrado e as ações também, se estamos a falar de 3 ou 4 ações, também estará, ou as maiores capitalizações, pode estar muito concentrado, e estas empresas, já sabemos, estão sujeitas a notícias como um dia os políticos decidem não investir ou banir a energia nuclear, no outro querem ou precisamos de investir, e convém diminuir essa volatilidade. A forma de diminuir, acho que é através da diversificação e procurar fundos que estejam expostos de formas diferentes à matéria-prima. Muito bem, e vamos então à nossa próxima pergunta. A próxima pergunta chega-nos da Marta Pinheiro. Diz a Marta: olá a todos. Antes de mais, muito obrigada pelos excelentes programas repletos de conteúdos de imenso valor e promotores da literacia financeira. A minha questão prende-se com o nosso país. Na vossa opinião, o que pode ser feito para mitigarmos os efeitos da inflação e, mais importante, até deixarmos a cauda económica da zona euro? Não quero enverdar pela política, pergunta-nos a Marta, tem o meu voto. Eu, da minha parte, digo que não. Filipe, agora sim, Filipe. Respondendo aqui à Marta, então, o que é que pode ser feito para mitigarmos os efeitos da inflação? Ora bem, então 3 perguntas sobre a inflação, o cauda da Europa e se pretendemos seguir uma carreira política. Portanto, a mais fácil é a última e também Eu não passa. posso responder, não, fica já. Passamos. Acho que, mas falando muito a sério, porque acho que participação política é uma participação cívica, Claro. e que acho que se contribui muito para a sociedade. Aquilo que me apetece dizer sobre isso é que eu espero que um dos meus contributos para a sociedade seja o market to market, e portanto preferimos vir por aqui. E até porque o conhecimento se calhar é tão ou mais importante do que a própria política, e portanto tentamos ir por aí. O tema da cauda da Europa. O tema da cauda da Europa é efetivamente um tema político. Há vários modelos económicos que nos permitem chegar, ou melhor, há várias propostas de modelos económicos que nos permitiriam chegar a uma melhor situação. É evidente que eu não queria entrar muito por aí, porque tenho a minha ideia de qual é que seria o modelo mais adequado. Acho que aquilo que devemos fazer
é seguir os melhores exemplos, ou seja, quando nós vemos países que tenham situações geográficas, de produtividade, de recursos naturais, que sejam semelhantes com o nosso, e que estejam a fazer melhor, deveremos copiar, se calhar, fazer um bocadinho de benchmarking e tentar aproveitar as melhores políticas desses países. Na parte, se calhar, em que podemos responder de uma maneira mais direta, como é que Portugal e os portugueses podem mitigar os efeitos da inflação? Ora bem, duas vias. Por um lado, pela via do investimento, naturalmente, já temos falado aqui milhares de vezes que ter neste momento o dinheiro totalmente parado não permite bater a inflação, pelo contrário. Se a inflação na zona euro está em 5% em termos homólogos, significa que ficar com o dinheiro parado significa perder poder de compra de 5% ao ano em termos médios, e portanto uma das coisas que do ponto de vista de investimento é preciso fazer, é preciso investir, essa é que é essa. E a outra, o país como um todo, eu diria que isto se assemelha muito às empresas, e estamos precisamente numa altura muito engraçada, que é, nós temos inflação, subida de custos. O que é que as empresas gostariam de fazer? Bem, subir os preços para manter a sua margem. Só que nem sempre podem. Há uma coisa que se chama o pricing power, não é? Que é a capacidade que cada empresa tem, cada negócio tem, cada setor tem, de subir o preço dos seus produtos. Nós vemos às vezes um iPhone que de gama para gama sobe 5, 10, 15%. Porquê? Porque podem, não é? Enquanto que há outros produtos em que, por não estarem tão acima na especialização, na criação de valor, na diferenciação, são obrigados a vender colados ao seu preço de custo. O que é que Portugal pode fazer? É que os seus serviços, os seus produtos sejam o mais diferenciados possíveis para que nós possamos ter o tal pricing power. Eu acho que é isso que é a questão. Ou seja, tentar que os nossos setores de atividade, seja em serviços, seja em produtos manufaturados, o que quer que seja, tenham a inovação e a diferenciação que nos permita ter o poder de subir o preço. É a única maneira que temos de mitigar ou até superar os efeitos da inflação global. E muito bem, e ficaram aqui as respostas do Pedro e do Filipe para o consultório. Dizer que o investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros. Benjamin Franklin dizia, e eu assino por baixo. E agradecer então o acompanhamento que tem feito, e se está a ver este vídeo, agradecer-lhe por estar desse lado. Deixa aqui também o seu comentário sobre estes temas, ou temas que gostava de ver também aqui falados. Meus senhores, muito mais haveria, e temos sempre muitas coisas para falar, e na próxima semana traremos então novos temas, ou algumas visões às vezes sobre temas recorrentes. Obrigado aos dois e encontramos na próxima semana. Obrigado, até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau.